E está na hora do Oscar 2024. Os 10 filmes estão aí no bolão de todo mundo e a gente vai fazer aqui o nosso tier list. A gente vai dizer de 1 a 10 quais são as nossas preferências, as ordens aqui, certo, Giovana? Certo, agora é um momento da treta. Da treta? Ou não, será que a gente vai concordar com algumas coisas? A gente vai descobrir aqui. A gente pode fazer uma média matemática para encontrar um consenso aqui, sei lá, tipo, a gente é de humanas, a gente vai pedir pro pessoal da produção ali para fazer as contas matemáticas. Tá bom, beleza. Mas a gente pode tentar achar aqui quais são os... Acho que a gente tem alguns gostos próximos no caso aí do Oscar. Mas a gente vai descobrir agora. A gente estava conversando aqui antes de começar o vídeo, nossa gravação, que Hesse não viu American Fiction, né? Ah, é verdade. Eu não vi ainda o Ficção Americana, que acabou de entrar aí no Amazon Prime, então eu tô esperando. Então esse eu não vou entrar, ele vai ser meio que tipo, vai ser um top 9. A gente vai fazer um top 9 mesmo, porque American Fiction, curiosamente, ficou também como o meu 10º filme. Então, eu acho que a gente pode pular. Eu só queria dar um disclaimer que eu acho curioso que no Prime Video, quando você entra no aplicativo, não tem nada mostrando o filme. Eu achei que eu ia entrar no Prime Video, já tá em todos os lugares. Na verdade, eu tive que ir lá no search e tal. Eu acho, francamente, que o Prime Video tava colocando mais expectativas aí em Air, acabou não indo. E, enfim, é um filme que ele foi, de certa forma, uma grata surpresa pra mim, mas ele continua, mesmo assim, na 10ª posição. Depois a gente pode conversar melhor, porque já que o resto eu não viu, é melhor a gente já falar o nosso 9º lugar. Mas a gente vai falar o nosso nono. A gente o fala, meu a gente fala um lugar, nono e a gente debate qual que é o nono. Qual é o seu nono lugar? Vamos falando 3, 2, 1. Zoeira. A gente vai falando, tipo, qual é o nono, a 8º. Aí cada um defende o seu, é isso? Exato, acho que sim, né? Então deixa eu pegar minha lista aqui. Ou a gente pode falar 3, 2, 1. Oppenheimer. Deixa eu ver aqui. Peraí, eu fiz a lista. Oppenheimer não é meu nono, não, né? Pelo amor de Deus. Aqui, granola, azeite, sabão. Ah, não é essa a lista. É sério? É essa mesmo? Não quero ver, tem que ser surpresa. Não, essa aqui é outra lista, não é a lista que eu vou. Oh, tem granola, azeite mesmo aqui, mano. Granola, azeite, sabonete, ovos, banana. Mano, eu juro por Deus que é isso que tá papel aqui. Higiênico. Ele tem 2 listas, a outra é do Oscar. Daqui minha lista. Gente, isso foi genial, eu achei que era uma piada. Mas beleza, agora é uma piada, mas é uma piada com efeitos práticos. Vamos agora então para o nono lugar. Vamos falar ao mesmo tempo? Tá. 3, 2, 1. Maestro. Vidas Passadas. Quê? Não! Tá de ponta cabeça a sua lista, Giovana. Você tem certeza que tá certo aí? Eu amo Vidas Passadas. Não, vou te contar de maestro. Nossa, tô chocada que o seu tá tão alto de maestro assim. Mas não. Talvez agora, não tenha... agora eu entreguei minha posição de maestro aqui, mas enfim. Mas assim, não é que eu não gostei de maestro, é que eu tava esperando. A culpa é minha, tá, gente? Eu assumo, a culpa é minha. Eu tava esperando uma coisa diferente do que foi, então é uma culpa inteiramente minha. Eu sou uma grandíssima amante de música clássica, então eu tava esperando um pouco mais sobre o Bernstein mesmo, então um pouco mais sobre a vida dele, se aprofundar um pouquinho mais sobre a história dele, que é um grandíssimo cara, foi responsável por fazer com que a música clássica fosse interessante aos jovens, ele foi, de certa forma, um pioneiro aí nesse movimento meio erudito, assim, e querendo ou não, ele foi um dos primeiros grandes regentes americanos, antes dele quase todos eram alemães, e eu senti que faltou um pouco mais de ver a vida dele. A grandíssima protagonista pra mim foi a Carey Mulligan, que tá ótima. Eu acho que o Bradley Cooper, como diretor, ele se mostrou mais uma vez um cara que conseguiu tirar o melhor do par romântico, né? Ele faz isso muito bem em Nasce Uma Estrela. Nasce Uma Estrela, pra mim, também é um filme incrível. Eu não acho o maestro ruim, mas como amante de música clássica, eu amo os trejeitos dele, achei que ele representou muito bem, mas esperava ver um pouquinho mais da vida do Leonard em si. Mas a música é gostosa, eu gosto do filme, achei ele um pouquinho prepotente, mas gosto. Só que são tantos filmes bons que ele acabou ficando no meu nono lugar. Muito bem, o meu nono lugar aqui é o Vidas Passadas, pegando um pouquinho o gancho do que você estava falando, eu acho que é vida demais, vida pessoal demais. Celine Song está ali contando muita coisa da vida pessoal dela, e lógico, né, ela entende que existe um interesse sobre narrativas de imigração, existe um interesse sobre o que divide as pessoas hoje em dia no mundo, esses espaços do virtual, os espaços até dos lugares físicos que mantêm as pessoas
distantes umas das outras e o que as aproxima. Então, tipo, existe um interesse aí, mas eu acho que o filme fica muito numa coisa teórica, meio, tipo, final de faculdade de cinema e tal, e a Celine Song, ela, como dramaturga, me parece que é muito mais um texto de dramaturgia e menos uma coisa de cinema. Esses dois personagens principais, você tem que meio que ser convencido de que eles têm algo em comum e tal, e quando eles finalmente se encontram, tudo me parecia muito provisório ainda e muito efêmero no filme, como se esses personagens não tivessem realmente nada que os aproximasse ali. Então, tipo, não pegou pra mim. Eu acho que de todos os filmes do Oscar aqui é o menos consistente. É o menos que tem menos, sei lá, materialidade de filme, sabe? Eu acho curioso porque é muito com base nas coisas que você gosta e acho que experiências pessoais pra gostar de cada filme, mas depois eu vou falar de Vidas Passadas o porquê eu gostei, mas... E depois eu vou falar também do Maestro porque que eu gostei. Eu acho justo essas pontuações, mas tipo, eu interpretei o filme de uma forma completamente diferente, mas beleza. Agora a gente vai pro nosso oitavo lugar. A gente vai falar no 3, 2, 1 de novo? 3, 2, 1, Barbie! Aê! Acertamos uma, pelo menos, hein? Uhul! Que beleza. Olha só, muito bonitinho. Eu acho que, como eu tinha comentado na época, eu acho que foi no Veredito, nem lembro se eu fiz o Veredito, mas enfim. Eu acho que é um filme interessante porque, ao mesmo tempo que ele está sendo feito um filme para vender boneco, é um filme que está tentando injetar ali uma verdade sobre... o universo feminino, uma verdade sobre essa ironia de você fazer um filme sobre vender boneco, e o filme consegue se equilibrar nesse conflito, né? Parece muito contraditório você ter um filme que trata e atende os dois mestres, mas é um filme que consegue tirar uma energia disso, então pra mim, tipo, ele é massa, mas ao mesmo tempo, comparado com todos os outros aqui, continua sendo um filme de boneco e, tipo, ele tem as suas limitações, eu acho. Eu também acho, é um filme que particularmente, eu esperava mais. Tinha gente que não sabia que a Greta ia trazer, né, essa vertente crítica e achava que literalmente ia ser só um filme de boneco, que de certa forma mas trouxe uma crítica interessante também. Acontece que essa crítica eu já vi zilhões de outras vezes em outros filmes, em outras obras, em outros livros. Foi assim a minha aula 1 do básico do feminismo na faculdade. E, bom, basicamente eu entendo a importância dele, eu reconheço completamente a importância dele. Acho que foi muito interessante ver como furou uma bolha, como movimentou o cinema. Então, sou muito grata pelo que Barbie fez pelo cinema, foi realmente interessante e acho muito legal o quanto foi repercutido, mas não é um filme pra mim, não é o filme que eu esperava uma crítica um pouco mais abrangente, esperava um filme de certa forma um pouco mais sério, não sou muito fã de comédia, não gosto muito das quebras envolvendo os musicais, então é basicamente isso. Pra mim é um filme Sessão da Tarde, é um filme legal, é um filme bacana, mas em comparação a todos os outros não tinha como ficar numa posição mais alta, pelo menos na minha lista. Muito bem, antes da gente continuar a nossa lista aqui, vamos lembrar que a gente tá focando nos filmes que estão indicados a melhor filme. Então, por isso que são 10 aqui, que a gente tá 9, 10 filmes que a gente tá comentando. Agora, no podcast Tomada 2, olha só que beleza aqui, a oportunidade do Merchan. Eu e o PH Santos, a gente discutiu essa semana sobre os filmes que estão indicados, 3 filmes que estão indicados aí na categoria de filme estrangeiro. A gente fala sobre Dias Perfeitos, falamos também sobre A Sala dos Professores, que é um filme que me surpreendeu, achei bem bacana. E falamos também sobre o fenômeno Sociedade da Neve. Então você pode escutar o Tomada 2, olha só, em todos os players do mercado, pode ver a nossa carinha no YouTube também. Lembrando que o Tomada 2, nos episódios de terça-feira, a gente só aparece no Amazon Music. O Amazon Music você pode baixar o aplicativo, é de graça, e você escuta a gente lá. E aí sexta-feira, como esse episódio que eu mencionei, sexta-feira tá em todos os lugares e você pode ouvir a gente. Vamos ver um trechinho aí desse episódio. Vamos lá, Sociedade da Neve. Quero ouvir de você. Eu tô muito curioso pra saber. Na verdade, metade da minha vida, metade da minha semana está sendo curiosidade sobre o que o resto vai pensar sobre os filmes que a gente traz aqui. A gente ficou sem gravar no carnaval, eu senti uma falta. Tudo bem que no carnaval você tá com a cabeça ocupada de outras coisas, mas senti falta de você. Assim, tem muita coisa que eu acredito no que tu fala, mas essa não é uma delas. Pelo que eu vi no seu Instagram, definitivamente não é, tá? Mas eu adoro esses debates, eu adoro também chegar sem saber direito o que vai acontecer. Olha aí, esse papo foi muito bacana, hein? Você pode escutar a gente, como eu comentei agora há pouco aqui, em todos os players, no Amazon Music, lá no YouTube da Wonder e onde você quiser, a gente tá presente. Bom, agora bora pro 7º lugar? Bora pro 7º lugar, Vai. Vamos lá. 3, 2, 1... Oppenheimer. Rejeitados! Não! Não, mano! 7º lugar. Eu sabia que ia ser baixo, mas não tão baixo. 7º já é bom, pô. Já tá acima de 3, sei lá, de 2, de 3. Então,
Você achou Oppenheimer... você achou Os Rejeitados melhor que Oppenheimer? Eu acho... Os Rejeitados eu nem acho tão especial assim, mas eu acho um filme, no que ele se propõe, é um filme mais redondinho, é um filme perfeito. Naquela coisa de ser um filme cápsula de um conto de Natal e tal. O Oppenheimer não. O Oppenheimer ele é operístico e ele tem essa ambição de falar sobre o evento do século, essa coisa da bomba atômica, a descoberta da bomba atômica a partir da figura do Robert Oppenheimer. Mas o Christopher Nolan tem aquela coisa dele de inflacionar o filme com muito texto, muitos personagens e trabalhar o roteiro, com todas as suas questões de exposição, como se o tema fosse muito mais complexo do que realmente é. Mas é um tema complexo. É um tema complexo, mas aí ele fica focando nas questões muito mundanas, assim, tipo, um monte de físico. Aí aparece um físico aqui, trazendo um lance tal, aí outro físico lá, uma fórmula X. Fórmula Y e tal. E, tipo, o filme ele se inflaciona de coisas como se a questão ali fosse realmente muito mais sofisticada, muito mais difícil. Quando, na verdade, era uma corrida atômica, entendeu? Corrida atômica para ver quem ia chegar primeiro na bomba. É que esse comentário que muitas vezes você faz e outras pessoas fazem sobre o Nolan também, em alguns sentidos eu entendo, mas muitas vezes eu não entendo essa questão de, o filme se faz maior do que ele realmente é. Porra, eu acho isso da hora, tá ligado? Eu acho que justamente era um filme sobre a bomba atômica e quando... Eu sou muito fã do Nolan. E quando eles falaram que ia ser um filme sobre a bomba atômica, eu virei e falei, que bosta. Tipo, sério que o próximo filme do Nolan vai ser uma história sobre a bomba atômica? E é isso, ele se faz maior do que apenas a invenção da bomba atômica. São as questões humanas. E eu acho, na verdade... Eu vou falar quando eu falar de Oppenheimer. Mas eu acho que tem um trabalho muito técnico aí que dá muito mais vida ao filme e muito mais significado, além das atuações. Então, basicamente, quando vocês fazem esse comentário de que o filme é muito maior do que ele é, eu vejo, na verdade, como uma coisa boa, sabe? Porque, caralho, ele conseguiu fazer um filmaço de 3 horas que eu tava na ponta da cadeira sobre a criação da bomba atômica, que eu achei que seria um assunto que não me pegaria. E às vezes eu me pergunto se... Talvez não, tá? Talvez eu esteja... Não, eu quis dizer que ele... Não, espera, me escuta. Às vezes eu Era o meu filme, tá? Era o meu filme. Você tá fazendo a discussão sua. Você vai falar do Oppenheimer e depois não vai falar mais. Mas eu fico curiosa pra pensar. Às vezes as pessoas que não gostam do Nolan e já têm uma pré-determinação sobre o trabalho que ele entrega, se vocês vissem o mesmo filme sem saber que é do Nolan, se vocês teriam a mesma visão, entendeu? Eu me pergunto isso. O filme ele continua inchado, com muita exposição, continua inchado com muitas digressões. E tipo, eu acho que isso é muito mais pra você dar uma importância. Beleza, é um tema importante. Mas eu acho que ele dá uma importância para muita coisa mundana, muita coisa ali que é só cena expositiva. E em relação a isso, eu acho que o filme ele foge um pouco. Tipo, ele deveria ir no nervo da questão, entendeu? Eu não acho que ele vai tanto assim. E, enfim, são filmes superestimados. São opiniões. Não acho muito bem, eu falei do Oppenheimer. Agora, a gente não vai fazer 1 hora de vídeo aqui, hein? Não, o meu é Rejeitados. Depois, produção, conta pra gente escutar, mas o meu é Rejeitados. Eu li uma coisa... ouvi uma coisa que a Isabela Boscov falou, que esse filme é um pequeno, grande filme, e eu acho que eu não tenho como colocar em palavras uma definição melhor do que isso. Ele é um pequeno, grandíssimo filme. Acho um filme extremamente carismático, me tirou risadas sinceras, eu fiquei emocionada também. A dinâmica entre os 3 personagens principais é ótima. Acho que Da'Vine vai levar, inclusive, melhor atriz coadjuvante. Paul tá incrível. Mas é isso. É um filme gostosinho, divertido, mas não tinha também como tá muito acima disso, na minha percepção do que eu absorvi do filme, apesar de ser um filme que eu gostei bastante. Concordo com você. Como eu tinha falado antes, é um filme meio cápsula, assim, né? Você tem uma história pequena de conto de Natal pra contar. É isso aí. E o filme é isso, ele entrega isso. Bacana. Beleza. Número 6, então, hein? Vamos lá. 3, 2, 1. Pobres Vidas Criaturas! Não tá tão alto assim na sua lista, Vidas Agora Passadas. a gente tá começando a ficar mais equiparado. O meu foi Vidas Passadas por uma questão pessoal também. Eu entendi suas críticas, acho que fazem sentido. Mas eu gosto muito de toda essa abordagem, tanto em livros como em filmes, de o que teria sido daquilo que não foi. Então, sempre que tem essa abordagem, existe um filme chamado um livro chamado Variações Enigma, do mesmo escritor de Me Chame Pelo Seu Nome, que ele foca muito nisso, de as variáveis possíveis vidas que teríamos se a gente decidisse seguir a esquerda ao invés de seguir a direita, ou falar A ao invés de falar B, e toda essa dinâmica sobre
não necessariamente a experiência, mas o que a gente perdeu, pra mim, me pega muito, até porque eu sou advogada, né? Então, eu fiz direito, eu me pergunto muito, se eu tivesse seguido a advocacia, se eu não tivesse criado uma página de entretenimento, se eu não tivesse um dia pensado em fazer o que eu fiz, aonde eu estaria hoje? Será que algumas coisas que eu fiz durante essa trajetória teriam me levado pra um lugar completamente diferente? Então, tudo foi minuciosamente programado pra eu estar aqui no lugar que eu estou aqui hoje. E dentre altos e baixos, no final do dia, essa era a vida que a gente deveria estar. Essa era a vida que a gente escolheu ter a partir do momento que a gente decidiu ir para a direita ao invés de ir para a esquerda. Então, isso tudo é exposto de uma forma muito sutil no filme. E o final, para mim, a troca de olhares, a sutileza que é colocada em tudo isso, que é realmente envolver decisões difíceis e decisões que talvez não sejam tão difíceis assim, mas que influenciam em muitas coisas da nossa vida, como isso, no final do dia, tem um saldo final. Então, eu gosto dessa abordagem, eu gosto de tudo que lida com isso. E então, Vidas Passadas, para mim, é um grandíssimo exemplo desse o que teria sido, do que não foi, mas no final do dia, esse era exatamente o lugar que eu deveria estar. É por isso que eu gosto, então talvez seja uma coisa muito pessoal minha, mas eu vi que as pessoas gostaram, então, basicamente, é isso. Mas também não tem muito como estar mais acima, porque os outros são muito bons. No meu caso aqui, o Pobres Criaturas, ele tá um pouco acima do que normalmente colocaria os filmes do Lanthimos, porque eu acho que é um cineasta meio superestimado. Tem uns filmes dele que não dizem muita coisa, tipo Lagosta, aquele do Servo Sagrado lá também, os filmes que não dizem muito, assim. Nesse caso, eu acho que tem algumas coisas de interesse, principalmente a personagem. É uma personagem ótima num filme mais ou menos. Então, tipo, não só pela atuação da Emma Stone, mas também porque a personagem, a dinâmica dela com o Mark Ruffalo são muito legais de ver, muito divertido de assistir. E a personagem é ótima. Tem um crítico carioca que chama Rui Gardner, que é um dos críticos mais importantes aí dessa geração da Contracampo, dos últimos 25 anos aí. Ele falou no Twitter um negócio muito interessante, porque quando você pega uma personagem que se sujeita à narrativa numa estrutura meio David Copperfield, que é o livro do Charles Dickens, e que cada virada que o personagem recebe ou se sujeita, a trama vira de ponta cabeça, vira 180 graus. Então, cada virada é uma oportunidade de você contar uma história diferente. E isso acontece também no Pobres Criaturas, é uma estrutura muito bacana. E eu acho que a personagem, ela responde a isso de um jeito legal. Mas o filme, tipo, não tá à altura da personagem. Então, em relação a isso, botei no 6º lugar aqui, dei uma subidinha aí no padrão Lanthimos aí do que eu acho que ele consegue fazer e tal, já melhorou um pouco. Eu vou aproveitar pra gente não fazer o 3, 2, 1, porque o meu próximo... É o 5º lugar que a gente Quinto lugar. O 5º lugar é o Pobres Criaturas. Eu gosto do Yorgos e eu acho que nesse filme ele consegue criar um universo próprio com muita ajuda dos aspectos técnicos também. Então, é toda uma construção que faz com que aquele universo exista. Então, o design de produção, o figurino, o elenco, de certa forma, todo mundo contribui para entregar aquela experiência única que para mim foi Pobres Criaturas. Eu gosto do desenvolvimento da Bella Baxter e é interessante a gente entender que a Bella Baxter, ela não é o bebê, né, que foi colocado no cérebro, ela também não é a mulher que cometeu suicídio, ela é uma criação nova, única, uma invenção, assim, genuinamente formada por essas viradas que acontecem no filme. Então, todas as experiências que ela tem durante o filme, todo esse desenvolvimento de descobrimento pelo prazer e pelo descobrimento do próprio corpo, é o que torna a Bella Baxter Bella Baxter. Eu gosto dessa jornada, eu gosto dessa construção, eu gosto desse universo, então ele fica no meu 5º lugar. Muito bem, meu 5º lugar aqui é o Rejeitados. Só fazendo um comentário ainda um pouquinho mais aprofundado sobre isso. O cinema do Alexander Payne nunca caiu muito no meu gosto. Eu acho que ele fez ali no começo de carreira, na época da eleição e tal, alguns filmes interessantes, de uma pegada irônica sobre a realidade dos Estados Unidos progressista, essa coisa de você fazer sátiras mesmo sobre o politicamente correto e sobre a questão político-progressismo americano. Eu acho que todo mundo pegou esse bonde aí, todo mundo faz filme irônico hoje em dia, e aí ele precisou ir atrás de narrativas que fossem um pouco mais morais e tal. Narrativa que naquele Vida... Enfim, o filme anterior dele que tem as pessoas pequenas lá, com o Matt Damon, esqueci o nome em português.
Mas ele começa a ir numa coisa mais moral e menos irônica, e um pouco mais verdadeiro e mais honesto. Escrevi isso na crítica do Holdovers, e o filme ele melhorou um pouquinho pra mim. Assim. Eu não acho que é um puta filme, mas ele tá acima desses outros que ficaram aqui, do 6 pra baixo. Você colocou ele em uma boa posição. Mas acho que é por isso, porque na sua opinião, ele, para o que ele se propõe, ele funciona. Não, e eu acabei meio que considerando aqui na hora de pegar as posições, tipo, quando o filme saiu e o que eu acho do filme hoje em dia. Tem alguns que melhoraram, outros pioraram. Nesse caso, ele melhorou um pouquinho. Bom, beleza. Agora estamos no 4? Número 4. 3, 2, 1. Zona de interesse. Olha só, mais um em comum. Esse é um filme que ele caiu um pouco já nos meus... assim, nos meus critérios aqui. Eu acho que, tecnicamente... Ele antes estava... Tava um pouco acima quando eu assisti, falei, nossa, puta filme e tal. Mas aí eu comecei a pensar, a gente falou no Veredito sobre ele, falo que eu prefiro o Under the Skin, que é o filme anterior do diretor, do Jonathan Glazer. E eu acho que naquele caso, você parte de uma experiência estética para você meio que abarcar uma coisa misteriosa que você não entende direito o que aquele filme está mexendo com você emocionalmente. Eu acho mais interessante. Nesse caso, é uma experiência estética, uma experiência muito fria, distanciada, para você não chegar em nada que seja tipo transformador de verdade. É só uma realidade da banalidade do mal ali. Eu acho que o filme ele é muito confortável nisso. Por isso que ele caiu um pouquinho no meu julgamento aqui. Eu acho que a gente abordou bastante disso também no Veredito, né? Que a gente falou da banalidade do mal. Hannah Arendt, não vou me fazer... repetitiva aqui também, assino embaixo das coisas que você falou. Eu acho, de certa forma, que é um filme diferente que aborda o Holocausto, então eu gosto muito por conta disso. E também, tanto esse filme como o próximo que eu vou citar, eu tenho um apego porque eu me identifico pessoalmente com algumas coisas. Então, eu estudei num colégio alemão. E, curiosamente, eu cursava o currículo brasileiro e o currículo alemão. No currículo alemão, que era na parte da manhã, eu estudava à tarde. Então, eu chegava, acho que umas 8 da manhã e tinha três matérias em alemão. Quando era história, quando chegou na época da Segunda Guerra Mundial, eles pularam. A gente não aprendeu a Segunda Guerra Mundial. Então, são pequenas coisas que eu virava e falava, justamente fingir que nada tá acontecendo. Nada aconteceu e tá tudo bem. Não tô falando que todos os alemães são assim. Pelo amor de Deus, eu convivi com alemães a minha vida inteira. Morei lá já, tá tudo sob controle. Mas é curioso... Inclusive, eles fazem questão da guerra estar visível na paisagem da cidade. Em Berlim, inclusive, tem um monte de coisa. Mas justamente quando eu tava vendo o filme, eu me identifiquei muito com esse momento de pulou a Segunda Guerra Mundial e um professor específico optou por fingir que nada aconteceu e que tá tudo bem. E, enfim, é uma coisa mais pessoal mesmo, mas também é um filme que eu não tiro mérito, eu gosto bastante. Eu acho que a gente vai empatar no terceiro também. Também Não vamos não. Vamos lá. 3, 2, 1. Assassinos da Lua das Flores. Por que eu teria alguma coisa pessoal com matar índios? Tipo, por que eu teria essa associação? O meu é Anatomia de uma Queda, porque eu trabalhei com direito e eu acho que a Anatomia de uma Queda não é sobre entender se a Sandra Hüller tá correta ou não. Não é sobre saber se ela é a culpada ou não. Óbvio que essa indagação surge durante o filme, então a gente se pergunta, será que foi ela? Será que não foi? Mas o grande foco do filme não é isso. O grande foco do filme é entender esse espetáculo que é a questão do julgamento e também a parada de saber contar uma história, saber argumentar e no final do dia entender que talvez não exista uma verdade fixa aí e é mais do que a gente assume como decidir que a gente vai ter como verdade, entendeu? O que a gente bota aí como... essa é a minha verdade, ou a forma que eu quero expor determinado argumento. Por eu ter feito direito, por ter trabalhado muito com essa questão de ver o lado A, ver o lado B, ou saber que determinada situação está errada, mas saber ganhar na argumentação, ou também perder na argumentação, eu consegui ver muita beleza nesse filme, mas os meus outros dois ainda estão acima. Como a gente tá já falando do top 3, eu tô assumindo aqui que a gente meio que colocou filmes que assumem uma certa grandeza, né? Tipo, ou então filmes que são ambiciosos, não só ambiciosos de tema, como Oppenheimer, mas ambiciosos também na sua investigação de linguagem, investigação narrativa. Eu coloquei aqui o Assassinos da Lua das Flores, porque dos 3 primeiros, para mim, é o que é mais imperfeito. É um filme que ele tenta pegar uma história muito difícil de você contar do ponto de vista do vilão, do ponto de vista de personagens. O personagem do DiCaprio, ele é muito um personagem nulo no sentido em que ele é meio pau-mandado do De Niro. Sim. E ele não tem agência demais sobre as coisas que ele faz no filme e ao mesmo tempo você tá meio que tipo forçado a acompanhar durante 3 horas o ponto de vista desse personagem que é um nada. Então é um filme muito difícil de você contar por esse ponto de vista e é muito interessante de você fazer a análise do mal
falando aqui de banalidade do mal, você fazer uma análise do mal a partir desse ponto de vista. O Scorsese, depois que, sei lá, ele fez Taxi Driver e todo mundo achou que era uma glorificação do fascista, ele passou a fazer filmes que analisam realmente o que leva, o que está implícito na violência e o que está implícito de você corromper o corpo humano, corromper as pessoas com a violência. Então, Assassinos da Lua das Flores é mais um filme sobre isso, mas eu acho que ele é imperfeito nessa investigação, por isso que ele está no meu terceiro lugar aqui. O meu segundo lugar é Assassinos, não vou fazer o 3-2-1, porque eu também quero puxar o seu gancho de que eu assino embaixo de tudo que você falou. Eu só faço uma menção honrosa ao Scorsese mesmo, porque, mais uma vez, o cara faz cinema, assim... ele entrega tudo dele, ele dá tudo que ele tem, ele é muito apaixonado por isso, e essa é uma parada que é difícil de ver hoje em dia, uma pessoa tão apaixonada. Ele já tem uma idade avançada, então é muito bonito ver cinema pelo Scorsese. O Assassinos, pra mim, é um filme que talvez ele caia um pouco, não caia nas graças do Oscar por conta de Oppenheimer, então talvez ele perca algumas coisinhas aí, mas eu acho que ele tem muitos prós tecnicamente falando, e eu sinto por não ganhar o que eu gostaria que ganhasse, tipo, acho que ele tinha potencial pra ser mais, mas infelizmente Oppenheimer tá aí, é o protagonista do... Infelizmente não, né? Pra mim é felizmente, porque eu não falei meu top 1 ainda, mas tem aí um candidato à altura, né, Assassinos, e acabou saindo num ano que não deu muita sorte, assim como eu tô pensando aqui, que o Nolan deu muita sorte que Duna não vai competir com ele, né? Porque Duna sairia em novembro e agora Oppenheimer teve esse protagonismo, mas enfim, depois a gente fala. Eu gostaria de ver o Nolan e o Villeneuve numa luta livre. Acho melhor do que no Oscar. O meu número 2 é o Maestro, porque já que você falou 2, o meu segundo é o Maestro. Dessa coisa dos filmes que são filmes grandiosos, ou pelo menos filmes ambiciosos em termos de linguagem, eu acho que o Maestro tá pegando... Você falou que não é tanto uma história da música clássica, do Leonard Bernstein, você acha que faltou coisas ali? Eu acho que é menos sobre o biografado e mais sobre como o Bradley Cooper encara essa história como uma potencialidade para os temas que são os temas que atraem ele, que são não só os temas que atraem ele, mas que parece que tá, tipo, pulsando dentro do cara e ele precisa botar pra fora como se fosse o Alien do Oitavo Passageiro. Mas é isso, é 100% isso. Mas eu acho isso, é isso que torna o filme interessante, e se você for pegar cena a cena, fala, cara, Maestro é uma coisa que parece que ele botou a vida dele numa cena, assim, de resolver a cena, de tentar entender qual o potencial dramático dessa cena e tal. Então quando eu assisti a primeira vez, me pegou e falou, puta, sei lá, eu acho um filme meio torto, assim. Só que eu tenho uma propensão a gostar dos filmes tortos, e eu acho que nesse caso é um filme que tá pulsando com uma vontade de criar. Não é uma vontade de vaidade. As pessoas estão tratando o Bradley Cooper como um cara vaidoso que quer ganhar o Oscar, eu não acho que é sobre isso. Eu acho que é sobre uma vontade de achar uma forma e uma expressão artística. Então, tipo, sempre que o cara fizer isso, eu vou ceder aqui e falar, não, tipo, parabéns, velho, você tá numa investigação e num rumo de encontrar qual que é a forma de você olhar a arte, olhar a vida, olhar o amor, olhar a sua vida, olhar o passado, sabe? Tipo, e colocar isso no filme. Então, tipo, Maestro é um filme que eu vou rever com prazer o tempo inteiro. Gostei. Palmas breves pra Maestro, então. Até fiquei meio triste que eu coloquei em nono. Mas eu gostei do filme, tá? Só porque em comparação... Vamos pro número 1, então. 3, 2, 1. Oppenheimer! Anatomia de uma queda. A gente sabia que isso ia acontecer eventualmente. Mas foi mais ou menos, né? Vai, fala aí. Pode brilhar a Anatomia de uma Queda. Sim, Anatomia de uma Queda, eu acho que ele é muito um exercício formal também, um exercício de controle narrativo. Escrevi isso na crítica. Porque no caso de Anatomia de uma Queda, realmente, como você falou, é sobre o espetáculo e sobre uma questão midiática e sobre como você lida com o privado e o público na hora de você transformar isso, tirar isso de uma cabana no meio da neve, que só interessa àquela família, e como você transporta isso para uma esfera pública e o que isso diz sobre a lei, o que isso diz sobre as pessoas, o que isso diz, enfim, sobre o mundo. Então eu acho que é um filme que consegue atingir essa coisa grandiloquente, mas ao mesmo tempo nunca perde de vista a coisa pequena, a coisa do rosto da mulher, quando ela tenta falar uma língua que ela não é a língua materna dela. Sabe, questões muito pequenas e muito uma coisa de controle narrativo, um filme de montagem muito precisa, muito opressivo. É um filme que nessa coisa das quase 3 horas aí, eu nem lembro se tem mais de 3, mas é quase 3 horas? Não, tem quase 3. Ele é muito mais eficiente nessa coisa do crescendo do que o filme do Scorsese. Então eu acho que em relação a isso, é um filme... Ele é mais um filme bem acabado, entendeu? Tipo, nem sempre o filme bem acabado é o filme que vai me atrair mais, mas acho que nesse caso, como a gente tá falando de premiação e tal, falou, puta, vou dar o braço a torcer aqui. É o filme mais irretocável dessa lista.
Tá, acho que legal, zona de interesse, acho bacana, mas... Não, Anatomia de uma Queda. Anatomia não de uma Queda, desculpa, tava com zona de interesse na cabeça de novo. Anatomia de uma Queda, bacana. Não vou meter o louco aqui, porque eu também gostei muito do filme, mas o meu primeiro é Oppenheimer. Eu acho um absurdo você colocar abaixo de Os Rejeitados, mas assim, cada um é cada um, tudo bem. Novamente, eu acho Os que... filmes, eles têm propostas diferentes. Os Rejeitados, ele faz ótimo o que eles propõem, entendeu? Sim, mas eu acho que assim, num ranking eu nunca na minha vida jamais colocaria Os Rejeitados acima de Oppenheimer. Mas tudo bem, acho que existe uma questão pessoal. Eu acho sim que muitas pessoas têm birra com Nolan, que se eles vissem um filme que não tem a assinatura Nolan, tipo, teriam outra visão. Mais uma vez eu vou me fazer repetitiva na questão de que quando um filme pega um assunto que talvez é banal e faça ele ser mais grandioso do que ele realmente é, pra mim, é uma coisa boa, porque as pessoas acham que o Nolan, ele é muito egocêntrico. Cara, muito pelo contrário. Eu acho que o que você disse do Bradley Cooper, pra mim, equivale ao que o Nolan é. Eu acho que ele é um cara dedicado, eu acho que ele é um cara interessado, eu acho que ele é um cara apaixonado. Ele coloca isso nos filmes, ele me fez ficar 3 horas de um filme sobre a bomba atômica na ponta da cadeira, as atuações maravilhosas. A trilha sonora do Ludwig Göransson é uma parada maravilhosa que se torna um personagem também. E é uma tarefa muito difícil pra ele manter, porque querendo ou não, quem normalmente faz as trilhas sonoras do Nolan é o Hans Zimmer, e o Hans Zimmer não fez nem Tenet, nem Oppenheimer por conta de Duna. Então seria engraçado, né, se Duna tivesse do ano passado, ia ser uma concorrência que seria o Ludwig Göransson versus Hans Zimmer. Mas isso não aconteceu, porque Duna lançou esse ano. Isso é a bomba atômica. Essa é a bomba atômica. Essa seria a bomba atômica, real. Mas no final do dia, eu acho que tem muita coisa interessante nesse filme. Os aspectos técnicos também, como Pobres Criaturas, contribuem muito pra muita coisa. Então, a fotografia, pra mim, como ele conseguiu retratar... O Cillian Murphy é esse cara que ele tem esse olhar muito... O cara tem um olhar que fala. Os personagens, eles estavam falando comigo pelos olhares em muitos momentos. E a fotografia contribuiu muito pra isso. A direção também, a montagem. A montagem desse filme faz com que ele se torne extremamente dinâmico. A responsável pela edição desse filme, se não me engano, ela é a responsável por... como é que é o outro filme que eu gosto muito dela também? Eu esqueci. Mas enfim, a galera de edição desse filme eu fui procurar ontem. E é basicamente a galera responsável por tornar filmes que são muito densos em filmes dinâmicos. Então, pra mim, tem muita coisa aí que faz com que o filme seja um filme... É a montadora que começou a trabalhar com o Nolan desde o Tenet, eu acho, né? Tipo, mas ela fez outras coisas que são muito interessantes também. Eu peguei, depois eu pego aqui a filmografia dela, mas eu parei pra ver os filmes e eu falava, cara, todos esses filmes são filmes que têm tratativas e temas que eles são mais... não lerdos, mas que eu olho e falo, talvez isso não me interessasse muito... E eles fizeram com que eu me interessasse. Então, no final do dia, pra mim, Oppenheimer... domingo vai ser um dia muito triste pros haters, porque eu acho que Oppenheimer vai ser o grandíssimo protagonista dessa premiação. E eu fico muito feliz por isso. E é basicamente isso. Acho que vai Robert Downey Jr., eu acho que vai o Cillian Murphy, eu acho que vai o Christopher Nolan, eu acho que vai melhor filme, eu acho que vai... eu botei um monte de coisa de Oppenheimer no meu bolão também. Tudo, eu acho que vai tudo. E eu acho que vai merecido. Tipo, não é, acho que vai e queria outro. Não, esses eram os meus favoritos mesmo. E é isso, Oppenheimer é o meu primeiro lugar, porque, novamente, os caras conseguiram fazer com que eu ficasse 3 horas na sala do cinema, sem ver o tempo passar, num filme sobre a bomba atômica. Gosto da dualidade que eles colocam também, gosto de como foi construída a figura do Oppenheimer. E é isso. Muito bem. Gostaria de ver os haters do Nolan vendo um filme sem saber que é do Nolan. Eu não sou hater do Nolan, inclusive eu gostei muito de ver que nessas últimas semanas criou-se um discurso, pelo menos galera da mídia americana e tal, de revisitar o Tenet. Então as pessoas estão redescobrindo o Tenet. Adoro o Tenet, convido vocês aí a ler a crítica no Omelete, porque eu dei 4 ovos pra Tenet, é um filme que eu gosto muito. Então eu não sou hater do Nolan e eu analiso os filmes pelo que os filmes são. Eu tô mais com o presidente dos Estados Unidos, que na hora que o Oppenheimer entrar na sala dele, começa a chorar, estourei a bomba, não sei o quê. O cara, velho, tipo, não deixa esse maluco entrar aqui de novo, não. Então eu estou mais com o presidente americano nessa, embora eu tenha botado Oppenheimer, um monte de coisa lá no meu bolão. Mas no meu bolão eu botei Anatomia de uma Queda, porque, enfim, né? Eu tô torcendo pelo filme alemão. Certo? Tá bom, certo. Muito bem, domingo estamos aí. Eu vou passar no mercado depois, minha lista de compras. Mas você não deixe de assistir a gente na nossa live. Thiago Romariz vai estar aqui, Marcelo Forlani, grande elenco. Giovana vai fazer a nossa estreia aqui na live do Oscar. Você não perde por esperar. Estaremos de volta.